A paz. Vamos compartilhar sobre os segredos de homens que foram tremendamente usados por Deus. Qual era o segredo de Sansão, por exemplo? Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, não porque era cheio de músculos. Sansão, ele tinha muito mais. Nós às vezes limitamos a força de Sansão apenas nos seus cabelos. E se nós estivermos hoje estudando um pouquinho mais sobre a vida de Sansão, que está revelada aqui no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, você vai ver aqui que era um período, em primeiro lugar, de esterilidade, de trevas, aonde Deus não falava. Aquele povo não conseguia ouvir e se comunicar com Deus. Então, essa esterilidade aqui está mostrando que tanto a mãe de Sansão quanto aquele povo ali estava estéril. Não existia ali uma prosperidade, uma abundância. Então, o que acontece? O Espírito de Deus agiu de uma forma tão especial, levantando um homem como Sansão e separando ele. A consagração, porque ele era um nazireu, mas eu queria me deter num aspecto mais prático sobre como aplicar isso nas nossas vidas. Saber que ele era um nazireu é muito importante, mas qual era o segredo dele de verdade? Hoje, será que se nós deixarmos nossos cabelos crescerem e cortarmos o nosso cabelo, isso vai influenciar em alguma forma de vencer as lutas e as batalhas que travamos no dia a dia? Então nós estamos aqui diante de um fato real, onde o que aconteceu de verdade foi que Deus colocou um homem nessa terra para que pudesse se separar, ser um homem consagrado a Ele. Então a vida de Sansão era um vaso que estava sendo preparado para a habitação do Espírito Santo. Então, por causa da habitação do Espírito Santo de Deus, tinha muitas condições que foram dadas para ele, para aquela época, que diferenciava ele. Então, nós precisamos entender que a época que vivemos hoje, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração de forma muito individual. O Senhor pode te pedir coisas que ele não pede, talvez, para o seu colega, para as pessoas mais próximas de você. Eu, por exemplo, já estive numa sala de cinema e o Espírito Santo de Deus me incomodou para que eu não assistisse aquele filme. Então, é pecado assistir filme? Não. Não era esse o fato. O fato é que o Senhor exigiu de mim um preço, uma consagração e uma separação. E ele não pediu para mais ninguém. Então, isso tem a ver com o corte. O corte aqui é que o Espírito Santo de Deus está falando com você agora, que ele quer que você deixe, que você não faça determinadas coisas, porque ele tem planos na sua vida e quer o seu recipiente da sua vida, do seu coração, onde ele possa habitar através da obediência que você terá a ele, em ouvir em primeiro lugar, porque você não terá uma terra estéril. Qual era o problema aqui do início? O início é que era uma terra estéril, aquele povo não ouvia, não obedecia. E Sansão foi levantado por Deus para ser separado, cortado e obedecer e ouvir a Deus. Então assim somos nós. O Senhor quer fazer esse corte, é quando nós passarmos a ouvi-lo e obedecer à voz do Espírito Santo. Agora, uma das grandes dicas, o Espírito Santo de Deus, ele fala muito baixinho. Ele quer que você o escute no silêncio e não no meio de toda essa confusão, de barulhos. Ele quer que você se separe, se consagre, para que ele possa conseguir falar com você e você entender e saber que é ele que está falando com você. O Espírito Santo de Deus quer levar você, na verdade, para que você possa vencer todos os seus inimigos. Sansão, ele teve um diferencial espetacular. Quando ele estava vivo, ele venceu um número de inimigos. Mas na sua morte, ele venceu um número assustador, ele venceu um número muito maior dos seus inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Isso significa que nós precisamos morrer para nós mesmos, chegar ao fim de nós mesmos e pararmos e começarmos agora a desenvolver em Deus, deixar que Ele possa
sabe, construir, sabe, trazer de volta a vida dele a reinar em nossos corações. E então eu estarei morto para mim mesmo. Então, quando eu estiver vivo em Cristo, os meus inimigos estarão se tornando estrado para os meus pés. E o Senhor quer fazer isso na sua vida hoje. Comece a seguir, venha estar conosco, caminhando conosco, e nós estaremos buscando as riquezas e trazendo também segredos para que você possa vencer as batalhas, as guerras que você estará travando. Que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer você cada dia mais.